Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês algumas questões relativas ao Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. Selecionei algumas questões sobre eletricidade básica e nós vamos resolver juntos aqui então. Desde já eu peço para que vocês, se por acaso gostarem do vídeo, deem o like, que isso ajuda a divulgação desse tipo de vídeo. E se vocês quiserem também que eu grave mais algumas questões relativas a resoluções de Enem de anos anteriores, ou de ENAD, ou questões de concursos, esse estilo de vídeo, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou procurar providenciar outras resoluções. Bom, nesse vídeo basicamente foram 3 questões selecionadas, e essas questões são do caderno amarelo do Enem de 2021. A primeira delas foi a questão 96. Bom, vou dar uma lida rápida aí no enunciado. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Muito bem, então nessa questão foi falado aí sobre a autonomia de um carro elétrico e foram dados basicamente o percurso que um motorista fez com esse carro, de 110 km, o desempenho médio desse carro e o carregador que foi utilizado para fazer aí a recarga da energia que foi gasta nesse percurso. Bom, vamos lá então. Primeiro vamos colocar as alternativas, né? Então são 5 alternativas relativas aí às horas necessárias para a recarga das baterias do carro elétrico. E começando então aí com a resolução. O que nós temos de dados no enunciado são a distância percorrida pelo veículo, 110 km, e o desempenho médio do mesmo, que é de 5 km por kWh. Então reparem que foi dado um valor em quilômetros por kWh e um outro valor em quilômetros. Ora, se nós pegarmos quilômetros por kWh e multiplicarmos isso por kWh, nós poderemos aqui fazer o cancelamento, né? kWh com kWh, e o resultado dessa multiplicação vai ser um valor cuja unidade de medida é o quilômetro. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós temos aqui um valor que é o desempenho médio do veículo dado em quilômetros por kWh, que é igual a 5. Esse valor pode ser trocado aqui. Também temos a distância percorrida por esse veículo, que é de 110 km, que é um valor que pode ser colocado aqui depois da igualdade nessa equação que eu estou propondo para resolver essa primeira parte da questão. Bom, nesse caso, então, nós podemos achar o valor em kWh nessa igualdade. O valor em kWh seria, então, a energia gasta pelo carro nesse percurso. Quilômetros por kWh vezes kWh é igual a quilômetros, como já foi colocado aqui. Bom, dentro desse raciocínio, nós então podemos fazer, né? Vamos lá, repetindo, quilômetros por kWh vezes kWh é igual a quilômetro. Logo, o desempenho médio, que é igual a 5, né? Que foi o valor dado aqui em quilômetros por kWh, vezes o valor em kWh, que nada mais é do que a energia gasta pelo veículo nesse percurso, é igual ao percurso total percorrido pelo veículo, que é de 110, que foi o valor dado em quilômetros no enunciado do problema. Bom, então a energia é igual a 110 dividido por 5, né? Passamos aqui o 5 dividindo
nessa igualdade, nós vamos ter então uma energia gasta de 22 kWh. Muito bem, vamos guardar esse valor e verificar agora qual é a potência disponibilizada pelo carregador que foi utilizado aí para recarregar as baterias do veículo. A potência dissipada, melhor dizendo, a potência disponibilizada pelo carregador, né, é igual a tensão vezes a corrente nominais desse carregador. É uma expressão muito utilizada lá na eletricidade básica, né? A expressão de potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Lembrando que esses dois valores foram dados no enunciado da questão. A tensão do carregador é de 220 volts e a corrente é de 20 amperes. Com isso, nós achamos uma potência igual à multiplicação desses dois valores, ou seja, igual a 4.400 watts. Vamos converter isso para quilowatts, uma vez que a energia gasta pelo veículo é dada em quilowatts-hora. Logo, a potência, convertendo 4.400 watts para quilowatts, né? Basta dividir esse valor por 1.000, nós vamos ter 4,4 quilowatts. Bom, e se nós pegarmos o valor em quilowatts e multiplicarmos pelo tempo em que esse carregador está ligado às baterias do veículo, nós vamos achar no final das contas a energia disponibilizada por esse carregador. Já temos a potência nominal do carregador em quilowatts, que é esse valor aqui que foi calculado agora há pouco. Já temos a energia gasta pelo veículo. Logo, o que vai faltar é o tempo, em horas, que é justamente o que foi perguntado na questão. Assim sendo, se nós utilizarmos essa relação, substituindo o valor da potência em quilowatts, já calculada como 4,4, e o valor da energia necessária para recarregar o veículo, que é de 22 kWh, nós vamos encontrar o tempo já na unidade de medida pedida pela questão, ou seja, o tempo em horas. Bom, para tanto, nós vamos pegar aqui 22, passar o 4,4 dividindo, né? O tempo então será igual a 22 dividido por 4,4, que vai ser então igual a 5 horas. Logo, a alternativa correta é a letra D. Muito bem, vamos para mais uma questão. Questão 99. Lembrando que nós estamos resolvendo o caderno amarelo, tá? Na questão 99 nós temos o seguinte. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VEC em função do tempo. Lembrando que o eletrocardiograma é um sinal elétrico, medido através da tensão pelo tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Aí são apresentadas algumas alternativas, vamos ver qual é a alternativa correta por meio da resolução dessa questão. Então vamos voltar aqui ao gráfico referente ao eletrocardiograma apresentado. Reparem que esse gráfico ele é um gráfico que nós classificamos como periódico, ou seja, ele tem um comportamento tal que ele se repete, o comportamento desse sinal se repete depois de um certo tempo. E reparem também que o próprio enunciado da questão facilita a nossa vida no sentido de que ele já coloca em uma janela separada a duração de um ciclo, tá certo? Que é justamente o período desse sinal, que é o eletrocardiograma apresentado, tá? Um período, ou seja, um ciclo, ele é medido aqui nesse caso a uma distância entre dois picos desse sinal, tá? Então esse ciclo já está separado aqui na questão, o que facilita na contagem da duração desse ciclo, tá? Um ciclo, no final das contas, é um batimento, tá certo?
Então, um batimento está sendo representado aqui nessa janela. Reparem ainda que o valor de um quadradinho na horizontal também foi dado para nós aqui nessa figura. Um quadradinho é igual a 0,2 segundos. Reparem que a unidade de medida de tempo utilizada é o segundo. Bom, então um batimento está sendo representado aí nessa janela, como eu falei. Para nós acharmos a duração de um batimento, basta nós pegarmos o valor de um quadradinho, ou seja, 0,2, e multiplicar pela quantidade de quadradinhos presentes em um ciclo, ou seja, em um batimento. Com isso, nós vamos descobrir o número de batimentos por segundo. 0,2 vezes 5 é igual a 1. Ou seja, essa pessoa ela tem um batimento de 1 bps, ou seja, 1 batimento por segundo. A duração de um batimento é de 1 segundo. Para nós convertermos isso para minutos, basta nós multiplicarmos os batimentos por segundo por 60, uma vez que um minuto tem 60 segundos. Como nós achamos um batimento por segundo, nós vamos ter 1 vezes 60, que é igual a 60 batimentos por minuto. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Vamos aí para uma última questão nesse vídeo. Questão 105. Lembrando aqui mais uma vez, caderno amarelo. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Vamos gravar essa informação, uma de cada vez. Ele dispõe de lâmpadas, de fios, uma bateria e 2 interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC e vice-versa. Na verdade, o que o enunciado está se referindo é com relação ao modo de ligação desse interruptor. Nós temos aqui no final das contas um ponto que é um ponto comum, o ponto B, e esse ponto B ele pode estar em contato com o ponto A ou com o ponto C, dependendo da sua posição. Ou seja, as ligações possíveis para um interruptor são AB ou BC. São as duas possibilidades de ligações desse interruptor. Além disso, nós vamos ter aqui a bateria e as 3 lâmpadas aqui de cores diferentes fazendo parte desse circuito. Bom, e o que a questão nos pede é o seguinte. O garoto fez 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores. Lembrando que são 2 interruptores daquele tipo que foi mostrado aí agora há pouco, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por... E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar as 5 alternativas e vamos, por eliminação, verificar qual é aquele circuito que satisfaz a necessidade do garoto. Lembrando que esse circuito ele deve acender apenas uma lâmpada por vez. Ou seja, se ele acender 2 lâmpadas de uma vez, esse circuito ele já pode ser descartado. Tá bom? Nós vamos analisar aí as 5 alternativas. E já aproveitando aqui a primeira alternativa, ou seja, o circuito da alternativa A, para mostrar aqui a vocês que existem basicamente 4 possibilidades de ligações dos 2 interruptores. Lembrando que o interruptor pode ter a ligação AB ou BC. Mas como são 2 interruptores, então nós vamos ter 4 possibilidades diferentes. A primeira possibilidade é os 2 interruptores estarem em AB. A segunda possibilidade é o primeiro interruptor estar em AB e o segundo em BC. A terceira possibilidade é o primeiro interruptor estar em BC e o segundo em AB. E a quarta e última possibilidade é os 2 interruptores estarem na ligação BC. Tá certo? Outra coisa importante é que vocês vão reparar que nas 5 alternativas o positivo da bateria já está ligado diretamente às 3 lâmpadas. Então, o que vai determinar o acendimento ou não de cada lâmpada é o fechamento da parte de baixo dessas lâmpadas
com o negativo da bateria. Quando o negativo da bateria chega a uma lâmpada, significa que essa lâmpada vai acender. Quando esse negativo não chega, significa que o circuito não fechará com aquela lâmpada e essa lâmpada não irá acender. Então vamos lá, analisando aí o circuito da letra A, pegando aqui a primeira possibilidade, que é os dois interruptores estarem ligados aqui na ligação AB. Reparem que nessa configuração o negativo chega somente à lâmpada verde, então somente a lâmpada verde acende. Até aí tudo bem, uma vez que cada ligação deve acender apenas uma lâmpada por vez. Vamos ver a segunda possibilidade. O primeiro interruptor em AB e o segundo em BC. Reparem que o negativo também só fecha com a lâmpada verde. A lâmpada vermelha e a lâmpada azul não recebem o negativo da bateria. Até aí, ainda tudo bem. Vamos ver a terceira possibilidade. Primeiro interruptor em BC e segundo interruptor em AB. Reparem que nós temos agora um caminho, que é esse aqui que eu estou fazendo com o mouse, ó, onde o negativo está fechando o caminho tanto com a lâmpada vermelha como também com a lâmpada azul, acendendo as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Nesse caso, nós vamos descartar essa alternativa. Por quê? O circuito deve acender apenas uma lâmpada por vez. Acendendo duas lâmpadas de uma vez, a gente já elimina essa alternativa e aí a gente nem precisa analisar a quarta possibilidade. Vamos agora para o circuito da alternativa B. Pegando aí a primeira possibilidade de ligação, que são os dois interruptores em AB. Lâmpada verde acende, é a única que fecha com o negativo. Segunda possibilidade, primeiro interruptor em AB, segundo interruptor em BC. A lâmpada verde continua acendendo. Terceira possibilidade, primeiro interruptor em BC, segundo interruptor em AB. Reparem que nesse caso o negativo, ó, ele chega até um ponto que está aberto. Ou seja, nenhuma das três lâmpadas acende. Logo, eu não preciso nem analisar a quarta possibilidade. Por quê? Mesmo na quarta possibilidade, se eu acender ou a lâmpada vermelha ou a lâmpada azul, vai ficar faltando uma combinação entre os dois interruptores para acender a terceira lâmpada. Logo, a alternativa B também pode ser descartada. Vamos agora à alternativa C. Na alternativa C, reparem que essa ligação já faz com que o negativo já chegue à minha lâmpada azul. Então aqui a lâmpada azul já acende mesmo com os interruptores desconectados. Primeira possibilidade de ligação já elimina essa alternativa. Por quê? Quando eu tenho ambos os interruptores na posição AB, as lâmpadas verde e vermelha, assim como a lâmpada azul já estava recebendo, né, o negativo da bateria. Então as três lâmpadas estão acendendo ao mesmo tempo. Logo, a alternativa C também não pode ser a correta. Vamos agora à alternativa D. Nessa alternativa, nós vamos aplicar aí as quatro possibilidades de ligação dos interruptores. A primeira delas é ambos os interruptores na conexão AB. Repare que nesse caso somente a lâmpada verde recebe o negativo da bateria. A segunda possibilidade é primeiro interruptor na conexão AB, segundo interruptor em BC. Nessa questão, nessa possibilidade, né, nessa ligação, somente a lâmpada verde continua recebendo o negativo. Até aí tudo bem, somente a lâmpada verde acendeu. Vamos ver agora nas outras duas possibilidades de ligação, que são primeiro interruptor em BC, segundo em AB. Repare que o negativo, ó, passa por esse caminho e chega somente à minha lâmpada vermelha, acendendo somente esta lâmpada. A outra possibilidade seria os dois interruptores em BC. Repare que nesse caso o negativo faz esse caminho e chega até a minha lâmpada azul. Ou seja, nas quatro possibilidades nós temos somente uma das três lâmpadas acendendo, o que satisfaz a necessidade apresentada na questão. Logo, a letra D constitui na alternativa correta. Somente para nós fecharmos essa parte, vamos ver aqui o circuito da letra E.
É lógico que numa prova do Enem você não precisaria nem verificar o circuito da letra E, mas somente para nós verificarmos que a letra E também apresenta uma alternativa incorreta, que é esse circuito aí, ó. Reparem que logo na primeira possibilidade, onde nós fechamos ambos os interruptores na conexão AB, o negativo, ó, ele já chega até a lâmpada verde, a lâmpada vermelha e também a lâmpada azul. Com isso, nós também não satisfizemos a necessidade apresentada aqui no enunciado dessa questão. Então, a alternativa correta dessa questão 105 é a alternativa D. Com isso, a gente fecha essa primeira parte da resolução das questões do Enem. Espero que isso sirva de proveito aí para vocês estudarem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.